Olá, meninos e meninas. Estamos em casa devido à pandemia do coronavírus, mas não podem esquecer de estudar. Eu sou a professora Maria Pedro das Neves. Preparem os vossos materiais, tais como lápis, esferográfica, cadernos, manuais ou folhetos de textos que receberam na escola. Aproximem-se, acomodem-se. Vamos começar a nossa aula com os meninos da terceira classe na disciplina da língua portuguesa. Iniciamos com a leitura do texto da página 15. Já identificaram a página do texto? Posso iniciar a leitura? Então vamos. O viajante clandestino. Mãe, a avioneta é neta do avião? Arranja-te. Estamos quase a partir, disse-lhe a mãe sem lhe dar resposta. Então vou me despedir do passaporteiro. A mãe corrigiu em dose dupla. Primeiro, não ia a parte nenhuma. Segundo, não se chamava assim o senhor dos passaportes. O miúdo guardou os seus jogos. Saímos da sala para o avião. Chuviscava. O menino seguia quando, na lisura do alcatrão, ele viu o sapo. Encharcado, o bicho saltitava. O menino parou, pressentindo os perigos do batráquio. Na imensa incompreensão do asfalto, o bicho ia ser esmagado por cega e certeira roda. Mãe, posso levar o sapo? A senhora estremeceu de horror. Olhou, envergonhada, pedindo desculpa aos passantes. Então começou a disputa. A senhora obrigava o braço do filho, os dois teimavam. Venceu a mãe. O menino murchou, subiu as escadas, ocupou o seu lugar, apertou o cinto. Do meu assento, eu podia ver a tristeza desembrulhando líquidas miçangas no seu rosto. Fiz-lhe sinal. Ele encarou-me de soslaio. Então, em seu rosto se acendeu a mais grata bandeira de felicidade, porque do côncavo da minha mão, espreitei o focinho do mais clandestino de todos os passageiros. Após a leitura do texto, vamos responder algumas perguntas de interpretação. Primeira pergunta: de que se trata o texto? Vamos passar agora para a segunda pergunta. Quantos parágrafos tem este texto? Já podemos continuar. Agora vamos tentar ver a resposta das perguntas que foram formuladas. De que se trata o texto? O texto trata-se de viajante clandestino. Os que não responderam corretamente fazem a correção. Quanto à segunda pergunta, quantos parágrafos tem o texto? O texto tem 6 parágrafos. Já responderam? Já corrigiram? Muito bem. Agora, vamos passar para a terceira pergunta. Nós temos aí o exercício. Atenta à frase. O menino guardou os seus jogos.
A frase é esta. A linha A. Identifica a forma verbal na frase. Temos o exercício B. Diz em que tempo se encontra a forma verbal e passa a mesma para o presente do indicativo. Prestem atenção. Nesta pergunta, temos que resolver 2 exercícios na mesma questão. O tempo em que se encontra a forma verbal e passar esta mesma forma para o presente do indicativo. A pergunta número 3, a linha A, identifica a forma verbal da frase. A forma verbal da frase é guardou. Vamos passar agora para a pergunta B, resposta da pergunta B, que diz em que tempo se encontra a forma verbal e passa a mesma para o presente do indicativo. A forma verbal está no pretérito perfeito ou passado, na terceira pessoa do singular. E passando para o presente do indicativo, seria guarda. Neste caso, a frase seria: o menino guarda os seus jogos. Tá bem, meninos, já terminamos o exercício, já fizemos a correção. Os que acertaram, parabéns, muito bem. E os que não conseguiram acertar, façam a correção. Agora, vamos passar para a 4ª classe. Já estão preparados? Abram o vosso texto na página 25. A origem dos peles vermelhas. Há muito, muito tempo, o grande Manito criou o mar e a terra, os vales e as montanhas, os animais e as plantas. E quando terminou, observou a sua obra e deu-se conta de que ainda faltava algo. E depois de muito pensar, disse: "Farei o homem", exclamou. E o grande Manito agarrou num pedaço de argila com as suas mãos e, com muito cuidado, modelou uma figura com braços e pernas, cabeça e tronco, olhos e orelhas. Ao terminar, introduziu-a num forno para que cozesse e ficasse dura e forte. Mas o grande Manito nunca tinha feito nada parecido e não sabia quanto tempo deveria durar a cozedura. Quando passaram várias horas, tirou a figura e viu que tinha enegrecido ao ficar tanto tempo no forno. "Este homem povoará a África", disse, e ali o pôs.
Fez então uma segunda figura, semelhante à primeira, e meteu-a no forno. Mas desta vez, com receio que acontecesse o mesmo, tirou-a antes de tempo e viu que era tão pálida e quase tão branca como a neve. Este homem viverá na Europa, disse, e para ali o levou. Ainda faltavam mais terras para povoar, e o grande manito modelou uma terceira figura semelhante às anteriores. E também a cozeu. Manteve-se junto ao forno e, quando achou conveniente, tirou o terceiro homem, que tinha uma cor avermelhada como o cobre. Este homem povoará a América, disse, e levou-o para lá. A partir de então, nestas terras, cresceram e viveram os peles vermelhas sob a proteção do grande manito. Agora terminamos a nossa leitura. Vamos passar para a interpretação e compreensão do texto. A primeira pergunta: de que se trata o texto? Vou repetir: de que se trata o texto? Passamos agora para a segunda pergunta: quantos parágrafos tem este texto? Quantos parágrafos tem esse texto? Muito bem, já fizeram. Agora vamos passar à correção. A primeira pergunta: de que se trata o texto? O texto trata-se da origem dos peles vermelhas. O texto trata-se da origem dos peles vermelhas. A segunda questão: quantos parágrafos tem este texto? Este texto tem 10 parágrafos. Este texto tem 10 parágrafos. Muito bem, para aqueles que acertaram. Os que não conseguiram acertar, podem fazer a correção. Agora vamos passar para a terceira pergunta. Presta atenção à frase: o grande manito agarrou um pedaço de sabão para lavar as mãos. Vou repetir: o grande manito agarrou um pedaço de sabão para lavar as mãos. A linha A escreve o infinitivo da forma verbal apresentada na frase. Escreve o infinitivo da forma verbal apresentada na frase. A linha B passa a forma verbal da frase para a terceira pessoa do plural. Passa a forma verbal da frase para a terceira pessoa do plural.
Já fizeram? Agora vamos corrigir a linha A. Escreve o infinitivo da forma verbal apresentada na frase. O infinitivo da forma verbal apresentada na frase é agarrar. A linha B. Passa a forma verbal da frase para a terceira pessoa do plural. A forma verbal da frase para a terceira pessoa do plural seria agarraram. Muito bem, para os que acertaram. Os que não acertaram, façam a correção. Chegamos ao fim do nosso trabalho da língua portuguesa, da 3ª e 4ª classe. Agora vamos passar para o trabalho de casa. Para os meninos da 3ª classe, temos o seguinte exercício. Retira do texto da página 15 duas frases no pretérito perfeito. Retira do texto da página 15 duas frases no pretérito perfeito. Agora vamos passar para a 4ª classe. Para a 4ª classe, temos o seguinte exercício. Retira do primeiro parágrafo do texto da página 25 formas verbais existentes e diz em que tempo se encontram. Retira do texto da página 25 formas verbais existentes e diz em que tempo se encontram. Então, meninos, já terminamos a nossa aula. Como sabem, todos os meninos levaram para casa, antes da interrupção das aulas, o meu livro de saúde. Portanto, lembrem-se de que devem sempre fazer a leitura do mesmo. Até a próxima!